Olá pessoal, hoje nós vamos preparar esse delicioso pão de queijo, super facinho. Esse pão de queijo cresce que passa da forma, é simples, fácil e prático. Se você também quer aprender a preparar esse delicioso pão de queijo, então bora lá para o preparo. Pessoal, é muito facinho para preparar esse pão de queijo. Olha, aqui eu tenho um copo de polvilho doce. Vou colocar aqui um copo. Aqui eu tenho três copos de polvilho doce. Vou colocar aqui também, gente, uma colher de café de sal. O sal eu não vou colocar muito porque o queijo que eu vou utilizar já contém sal. Aí o sal fica a gosto. Se o queijo que você for utilizar não for um queijo salgado, você vai colocando um pouquinho a mais, né? Se for, você diminui o sal para não ter risco do seu pão de queijo ficar salgado. E agora, pessoal, que eu tenho um copo, a mesma medida que eu utilizei aqui para medir o polvilho de leite. Este leite está gelado, viu, pessoal? Leite gelado. E nós vamos despejar aqui, ó, sobre o polvilho, um copo de leite gelado. Vou misturar assim, ó. Aí, pessoal, vai formar esses gruminhos aqui, né? Aí nós vamos desfazer esses gruminhos, viu? Esse pão de queijo fica perfeito, viu, gente? Maravilhoso. E quem não gosta de um pão de queijo, né, pessoal? Quem não gosta? Com cafezinho, com chá, qualquer hora. Olha, pessoal. Vamos utilizar as mãos aqui, porque nós temos que, ó, desfazer todos esses gruminhos que formou quando eu joguei o leite. Olha, já desfiz aqui os gruminhos que tinha se formado, né, quando eu tinha colocado o leite aqui no polvilho. Agora nós vamos para o segundo passo. Aqui na panela eu vou colocar um copo de água. E agora eu vou colocar o óleo. O óleo, pessoal, é 2 dedos abaixo da borda do copo. Agora eu vou levar essa panela para o fogo e vou deixar lá até levantar fervura. A água com o óleo já levantou fervura. Vou despejar aqui, ó, sobre o polvilho. E agora, pessoal, vou misturar. Ela vai ficar uma massa mais mole mesmo, viu? Gente, olha, misturei aqui um pouco. Agora, eu vou colocar aqui 2 ovos. E vou misturar aqui mais um pouco. Para essa quantidade aqui de polvilho que eu tinha medido, que eu tinha colocado aqui, vai 2 ovos, viu? Gente, dependendo do polvilho, se você utilizar um polvilho que vai absorver mais facilmente o líquido, se a sua massa ficar muito mole, você vai acrescentando mais polvilho, viu? Vai acrescentando mais polvilho até dar um ponto certinho. A massa não pode ficar nem dura nem muito mole. Olha, eu misturei aqui os ovos na massa. Vai ficando assim, olha. Agora, pessoal, eu tenho aqui um copo do queijo meia cura ralado. Gente, para essa receita tem que ser o meia cura, viu? Meia cura é aquele queijo, né,
próprio para fazer pão de queijo mesmo, viu? Então esse queijo é fabricado nas fazendas, né? Que cura, né? O queijo passa por um processo ali, até que ele fica um queijo curado e depois ele é ralado e fica assim, né? Próprio para fazer pão de queijo. Fica uma delícia. Então, para essa receita aqui tem que ser o meia cura, viu, pessoal? Depois que eu coloquei ele, eu vou misturar aqui mais uns 3 minutinhos para nossa massa ficar uma massa bem boa. Pessoal, já mexi aqui por 3 minutos e o ponto da massa é esse. Olha, ele vai ficar mole, mas vai ficar um mole mais firme, tá vendo, pessoal? Ó, vai ficar um mole de pingar, gente. E não pode ficar aquele mole que você pega com ele e sai caindo assim rapidamente, não, ó. Ele vai ficar de pingar, ó. Tá vendo? Então, o ponto da massa desse pão de queijo é essa. Ó. Um mole de pingar, tá vendo? Gente, para modelar é muito facinho. Olha, você vai pegar aqui com uma colher e com a outra colher você vai fazendo assim, ó. Mantendo uma certa distância um do outro. Olha, esse pão de queijo que vai crescer, viu, pessoal? E não tem segredo, você não precisa sujar suas mãos. Você vai modelando esse pão de queijo com a colher. Olha que simples. Eu montei essa forma com um pouquinho de óleo, viu, gente? E o meu forno já está quente. Eu já coloquei o meu forno a 200 graus ali. Prontinho, já terminei de colocar os pães de queijo aqui na forma. Agora eu vou levar para assar no forno pré-aquecido a 200 graus. Vou deixar lá cerca de uns 20 a 25 minutos ou até que o meu pão de queijo fique assadinho e douradinho. E daqui a pouquinho eu volto com eles já prontos. Gente, depois de 20 minutos, os pães de queijo ficaram prontinhos. Olha, pessoal, como que ele cresceu e ficou crocante. Ele forma uma casquinha incrível, gente. Fica bem levezinho e sequinho. Esse pão de queijo é bom demais, pessoal. E o melhor de tudo, é muito facinho. Olha, ele fica muito gostoso. Ele fica com a casquinha por fora e um pão de queijo bem sequinho e crocante. Eu tenho certeza que quando você fazer, você não vai querer mais deixar de preparar esse pão de queijo para sua família. Simples, fácil e muito prático também. Esse delicioso pão de queijo que cresce bastante, viu, pessoal? Então, gente, essa foi a nossa receitinha de hoje de como preparar esse pão de queijo delicioso que cresce bastante, simples e fácil. Se você gostou, eu já peço que você já curta esse vídeo. Se ainda não for inscrito, já se inscreva aqui no canal. Eu já vou finalizando por aqui. Tchau, tchau. E até a nossa próxima receitinha.